Se tudo tiver dado certo, é bem provável que no final de toda a instalação, que eu acredito que demorou um pouquinho, porque ele primeiramente baixou toda a imagem do Linux, depois ele fez a instalação de todos os programas necessários, no final ele mostrou uma mensagem ambiente de desenvolvimento concluído. Lembrando que somente a primeira vez que vai demorar bastante para fazer isso, porque ele vai fazer o download da imagem do Linux, que até então você não tinha, e a partir do momento que ele faz o download, na próxima vez que você rodar isso, vai ser muito mais rápido, porque não vai precisar fazer o download novamente. Ele simplesmente vai subir, ou seja, vai dar o boot na sua máquina. Eu vou dar aqui o comando vagrant status para ver como está meu processo. Olha só, aqui está falando que minha máquina está rodando com sucesso. Olha aqui, default run no VirtualBox, bacana. O seu também tem que ter dado isso. Caso não tenha dado, provavelmente aconteceu algum problema. E já estamos falando também, se eu quiser desligar essa máquina, é importante que você desligue antes de ligar seu computador. Você sempre desliga essa máquina antes, ou seja, feche ela. Rode o comando vagrant route, que ele vai dar o boot nela desligando. Agora, eu vou te explicar sobre o arquivo vagrant file e como que aconteceu por trás de tudo isso daqui. É importante que você entenda esse arquivo aqui para te mostrar as configurações do seu projeto. O que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente então pegar meu arquivo vagrant file e vou abrir ele para te explicar como estão as configurações do nosso ambiente de desenvolvimento vagrant. Então vou abrir ele aqui, ó. Vagrant file, vou arrastar para o meu editor de texto, no caso estou utilizando o Sublime Text, e como está aqui. Então aqui, ó, ele inicia a configuração da nossa box, ou seja, do nosso ambiente de desenvolvimento com Vagrant. Então aqui ele finaliza, aqui ele começa, aqui ele finaliza. Primeira configuração que a gente quer é config.vm.box. É o nome da nossa box. No caso aqui está Ubuntu, server, 14.04, que é a versão do Ubuntu que a gente fez o download aqui. Lembrando que você pode colocar esse nome aqui como você achar interessante, pode deixar esse nome padrão aqui, não tem problema. A segunda linha aqui, ó, é o box URL. É onde está a imagem da nossa box, ou seja, a imagem do meu servidor. No caso aqui a gente está utilizando o Ubuntu 14.04, é uma versão LTS, uma versão estável de 64 bits. Esse aqui é o URL da box. Quando a gente rodou o comando vagrant up, o que ele fez? Ele veio aqui nessa URL aqui e simplesmente fez o download dessa box e salvou essa imagem aqui dentro do nosso diretório .vagrant. Então tem todas as nossas machines aqui, ó, nossas máquinas aqui salvadas aqui dentro. Dentro dessa pastinha .vagrant. Lembrando que esse .vagrant aqui ele só é visto no Windows em ambientes como, por exemplo, Linux, Mac, isso aqui é oculto. Vou continuar a explicação aqui então. A segunda configuração aqui é de network. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando nossas portas e está pegando a porta 80, que é a porta do nosso servidor lá, nossa máquina Linux, que está rodando o Vagrant, está rodando lá no VirtualBox. É a porta 80, todo mundo sabe que é a porta web, que é a porta do localhost web, e está jogando a porta 8080 da nossa máquina. Então, se eu acessar agora, a partir do momento desse camarada, localhost 8080, ele vai acessar o localhost do nossa máquina lá. Tanto é, se você ver aqui, ó, no navegador digital localhost 8080, ele tem que mostrar essa mensagem aqui. Se mostrou essa mensagem, sinal que o seu ambiente está configurado com sucesso. Aqui já estou mostrando a página do Apache, aquela página padrão do Apache que ele traz quando assim que é instalado com sucesso. Bacana, é isso aí. Então aqui a gente está simplesmente falando redireciona a porta 80 do servidor que está rodando o Vagrant de modo transparente para a gente, para a porta 8080 da minha máquina. Esse cara aqui, ó, é simplesmente para mim colocar um IP, para não ter que ficar toda vez digitar lá localhost 2.8080, eu posso simplesmente pegar esse IP aqui e acessar a minha máquina por ele também. Vamos fazer teste? Vou dar um Ctrl+C aqui, vou vir aqui, ó, cola esse IP e vou dar um Enter. Olha só que está funcionando também do mesmo jeito, porém agora estou acessando pelo IP. A segunda configuração aqui é a mais importante na minha opinião. É onde que ele vai fazer a sincronização da minha máquina local para a minha máquina Linux, que está rodando o VirtualBox de maneira transparente para a gente. Olha só, ele está falando assim, sincroniza o conteúdo do diretório www para o diretório /var www do meu servidor. Ou seja, tudo que tiver aqui dentro de www, dentro dessa minha pastinha aqui, ó, tudo que eu salvar aqui de arquivo, seja o que for, ele vai subir para esse diretório aqui, ó, /var www do meu servidor Linux. É assim que funciona. Aqui eu simplesmente estou colocando algumas configurações, como que esse processo vai rodar, que é o dono do processo, o grupo que esse processo vai rodar, é bem importante isso aqui também. Aqui tem algumas configurações de permissão, então estou passando aqui permissões para arquivos, permissões para diretórios, arquivos, então diretórios tem essa permissão, arquivos aí tem essa permissão, isso que é bem importante também, para depois não dar nenhum problema de escrita, quando a gente for trabalhar com upload, etc. Aqui é só uma parte de sincronização dos arquivos em si, de Vagrant, de configuração. Não precisa se preocupar com isso aqui, só estou falando que pega o diretório do meu usuário atual, sincroniza com o /vagrant do servidor lá, roda nesse usuário aqui, ó, com o dono desse processo, nesse grupo. Só isso.
Aqui algumas configurações da minha VirtualBox, isso que é bem importante também. A memória aqui, ó, eu estou rodando com a memória de 1024 megas, ou seja, 1 GB. Caso você quiser rodar com 2 GB aí, pode colocar aí 2048, não tem problema, mas 1024 é mais do que o suficiente para a gente trabalhar com o nosso ambiente aqui. Depois que você instalar aí os seus arquivos, dependendo do que você for trabalhar, pode até rodar aí com 512, que vai rodar tranquilamente. E aqui, por último, essa configuração aqui, ó, é o nome da minha máquina. Ou seja, quando ele sobe essa máquina lá, o meu sistema operacional ele vai ter que ter um nome. No caso aqui, eu estou nomeando esse cara como Ubuntu Server PHP. Você pode colocar qualquer nome aqui, não importa. E por último, aqui de configuração, tem esse cara aqui, ó, ele vai abrir um arquivo de shell chamado setup.sh. Esse cara aqui é onde tem todo o nosso, a grande charada desse nosso processo aqui, que simplificou muito para você o ambiente, o processo de criação do ambiente. Esse setup.sh, ele simplesmente vai instalar o PHP, o Apache, fazer todas as configurações que você precisa para trabalhar com web em alto nível. Então deixa eu abrir aqui para explicar rapidamente como está esse arquivo. Olha só, tá aqui, ele dá um eco mostrando para você lá, iniciando o processo de instalação. Esse setup.sh aqui, ele só vai rodar a primeira vez que você rodar o comando Vanguard App, porque é quando ele configura o seu ambiente. A partir do momento que já configurou, tá tudo certo. Primeiro passo, ele atualiza os pacotes lá no Linux. Então todo mundo sabe que o comando para atualizar pacotes no Linux é sudo apt-get update. Lembrando que caso você estiver perdido sobre Linux aqui, se você pesquisar lá na Especializa TI, tem um curso totalmente gratuito sobre Linux. Todos nós sabemos que trabalhar hoje com Linux é fundamental e todo programador tem que saber trabalhar com Linux, ou deveria saber o mínimo para conseguir obter sucesso nessa área. Então aqui só dando alguns ecos, mostrando o que está acontecendo. Aqui a gente está instalando o nosso MySQL. É importante aqui, ó, nós estamos definindo nossa senha do MySQL como Vanguard. Você pode colocar outra senha, qualquer senha que você quiser, mas eu estou colocando como Vanguard a minha senha aqui. Aqui ele está setando as configurações da senha, fazendo tudo para você de forma automática, ou seja, isso aqui está rodando automático na sua máquina, ou seja, quando você roda o comando Vanguard Up, ele vem, baixa essa box aqui, ó, essa imagem, cria uma nova máquina no seu VirtualBox com esse nome, e a partir do momento que ele cria essa nova máquina no VirtualBox, ele já instala todo esse script aqui, ó, e esse script ele simplesmente cria todo esse processo para você, ou seja, ele faz toda a configuração do seu ambiente web com Apache, PHP, MySQL e tudo que você precisa. Então tá aqui, ó, para você primeiro instala o PHP MyAdmin, o MySQL, tá aqui a instalação do PHP, tá aqui a instalação do PHP em si, ó, instala o PHP 5.6. Então aqui eu não vou ficar detalhando muito, mas basicamente assim, aqui ele está ativando o modo Rewrite no seu Apache, aqui já está baixando o Composer lá no seu projeto também, rodando para o diretório bin, aqui também está instalando já o Wages para você, e por último, quando tudo termina lá, ele dá essa mensagem aqui que foi provavelmente apareceu para você, ambiente de desenvolvimento concluído. Então essa mensagem que ele deve ter mostrado para você. Então basicamente é assim que está acontecendo, ou seja, ele baixa a box, roda esse setup.sh e cria todo o ambiente para você. Isso só acontece uma vez. A partir do momento que você roda o Vanguard Up de novo, a única coisa que ele faz é dar o boot nessa máquina e já deixa o ambiente de desenvolvimento prontinho para você. E tudo que você colocar dentro de www, ele vai sincronizar automaticamente com a sua box lá, e vice-versa. Tudo que você colocar lá, ele vai sincronizar aqui.